Ah, como é bom, irmãos, nós temos um referencial. Quantos de nós, homens, muitas vezes tivemos que aprender a ser homens assim na raça? Nós fomos responsáveis pelos nossos irmãos pequenos, tivemos de trazer comida, provisão para dentro de casa. E quão necessário é um exemplo, um referencial, um pai. São José, ele é o nosso referencial para a nossa geração. Sabe, irmão, na igreja, quando nós celebramos a memória de São José, ali no dia 19 de março, aquele dia é tido como uma solenidade da igreja. Quer dizer que isso tem peso de missa de domingo. É uma grande festa, uma festa que se insere no mistério pascal de Cristo nosso Senhor. Por quê? Porque São José, ele é o antropos teleios. Ele é o homem perfeito, o varão perfeito, feito à estatura de Cristo nosso Senhor. São José reproduziu em sua vida, aquela tríplice missão de Cristo: sacerdote, rei, profeta. São José nunca teve um reino, mas ele governou a Sagrada Família. Ele nunca teve súditos, mas ele mesmo decretava os princípios morais da Sagrada Família. Ele protegia a Santíssima Virgem. Ele era o rei da casa dele. São José nunca foi de casta sacerdotal, mas ele foi sacerdote como seu filho. Ao passo que ele deu a sua vida, ele viveu para Nossa Senhora. Ele foi o maior devoto da Santíssima Virgem. Ele deu a sua vida. Ele é sacerdote ao passo que ele se sacrificou, ele se doou a si mesmo. São José não era tido como profeta em sua época, mas ele assim o foi quando ele ensinou o menino Jesus, ao ponto que o menino Jesus sabia discursar com os escribas e os fariseus com apenas 12 anos de idade. Nós celebramos São José como uma solenidade, porque São José representou em sua vida o homem perfeito, a imagem de Cristo, rei, sacerdote e profeta. Vamos pedir então ao Senhor: Senhor, faz de mim sacerdote. Faz de mim, Senhor, sacerdote. Que eu dê a minha vida pela minha esposa, que eu dê a minha vida pelos meus filhos. Você que tem não se gastado, não se doado pelos seus filhos, mas ao contrário, você tem se deixado consumir pelo álcool, pela droga, pelo jogo. Quantos homens não se gastam como sacerdote na sua vida, mas ao contrário se deixam gastar? Piedade, Senhor. Você que não tem ensinado, não tem sido um testemunho. Quantas pessoas, homens, eu atendo no confessionário que diz: padre, como eu vou ser um exemplo para os meus filhos? Você não tem sido profeta na tua casa. Você não pega a palavra, você não vai à missa, você não reza o terço, você não tem o que ensinar, você não é mestre, você não é profeta. Peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, eu sou um homem falho no testemunho, falho na pregação, falho no testemunho da vivência do Evangelho. Ensina-me, Senhor, a ser mestre na vida espiritual para aqueles que dependem de mim. Sim, Senhor, e ensina-nos a ser rei, embora muitos de nós de pouca condição financeira, mas ensina a ser homem honrado, homem que ensina, que encabeça na sua família os princípios morais, que diz isso pode, isso não pode, que marca o horário de saída e de chegada dos filhos e não abandona esta obrigação para a sua esposa, a sua mulher. Faz-nos, Senhor, a exemplo de São José, dá-nos a graça de imprimirmos em nós as virtudes de Cristo Jesus, Rei, sacerdote, profeta. As virtudes de São José, nós a queremos em nós, Senhor, ajuda-nos. Senhor,
motiva o nosso coração a olhar para os exemplos de São José. Eu quero convidar você que está aqui, você que vai ouvir esse CD, que está ouvindo, a entronizar na sua casa uma imagem de São José. Na mesa do seu trabalho, em um lugar que você possa sempre olhar para aquela imagem, porque esse é o grande objetivo das imagens, e lembrar da vida deste homem. São José é homem de poucas palavras. Pouco se ouve relatos da voz de José na Bíblia, porque São José falava com a vida. São José falava com atitudes concretas, ensinava-nos com a vida. São José que teve medo e que nos ensina que ter medo não é coisa de gente frouxa. Ter medo é saudável, é sadio. Um homem que não tem medo é um homem louco, porque ele pode ser um verdadeiro inconsequente. Querido, não se renda aos seus medos, porque São José nos ensinou que é natural ter medo, mas nos encorajou a vencer os nossos medos. Dia a dia, desafio a desafio. Quais são os seus medos? Vá colocando agora, aqui, aos pés de São José, a glorioso São José. São José humilde. Queridos, que hoje nós possamos entender que precisamos da humildade. Humildade que se rende. Humildade que busca ajuda. Nós homens não gostamos de ir ao médico, mas talvez você precise. Talvez você precise de ajuda clínica, talvez você precise de ajuda espiritual. Talvez as suas emoções estejam confusas e isso tem te causado uma profunda depressão. Você não consegue mais ter alegria, você não consegue sorrir, você não tem forças. Quantas vezes você tem se sentido assim? Em tantas situações, no trabalho, em casa, você tem se sentido impotente, mas você é casca grossa, você é duro na queda, você não se rende que precisa de ajuda, você não se rende que deve procurar um padre para fazer uma boa confissão. Você não se rende que deve procurar um padre para fazer uma direção espiritual. Você não se rende que tem que procurar um bom psicólogo e talvez um bom psiquiatra, se for o caso. Nós não somos super-homens. Nós somos homens frágeis, homens que trazem sentimentos, que trazem dores, que trazem marcas da nossa história que vão se refletindo ao longo da sua vida. Hoje o Senhor está te concedendo a libertação pela intercessão de São José. Vai soltando a sua voz no Espírito. Vai deixando o Espírito Santo penetrar a sua mente, os seus sentidos. Vai amolecendo esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração ríspido. Mas se aceite. Primeiro se aceite. Se aceite como você é. Mas tenha coragem de enfrentar aquilo que você precisa mudar. Nós podemos mudar, é possível mudar, com disposição, com luta.
nos esmerando, mas é preciso mudar. Acredite, você pode mudar, você pode mudar. Quantos de nós poderíamos dar o testemunho de mudanças que fomos fazendo na nossa vida? As mudanças que São José precisou fazer radicalmente, do dia para a noite, sair de um lugar para o outro, obediente àquilo que o Senhor ia lhe dizendo. Vai rezando, intensifique a sua oração, dê espaço ao Espírito Santo. São José quer estar conosco. São José está caminhando agora nesse auditório. São José está sentado ao seu lado no carro. São José está na sala com você que ouve esse CD. Espelhe-se em São José. Busque as literaturas sobre São José, porque nós queremos ter bons exemplos para seguir. Roga por mim, São José. Roga por mim. Como disse Santa Teresinha, tomei a São José por meu advogado e protetor, e não me lembro de lhe ter pedido algo que não me atendesse. É de pasmar a enormidade de graças que Deus me tem concedido por sua intercessão, e o número de perigos da alma e do corpo de que me tem livrado. Quisera persuadir o mundo inteiro a ser devoto desse glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos bens que ele me concede. Contento-me, porém, em pedir, pelo amor de Deus, que o experimente quem nele crê, e verá por si mesmo que imenso bem é o recomendar-se o cristão ao glorioso patriarca e ser devoto de São José. Roga por mim, São José. Roga por nós. E nós podemos rezar mais uma vez. Ó meu glorioso São José. Ó meu glorioso São José. Nas vossas maiores aflições, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu. O anjo do Senhor não vos valeu. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Ajudai-me, São José. Ajudai-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José.